Colega, eu imagino que você decidiu começar sua preparação para a prova de título de nutrologia. Parabéns! Eu sei que é uma preparação complexa, eu já passei por isso. Mas na minha preparação eu fiquei muito perdido. Eu não sabia por onde começar a estudar, eu não sabia quais eram os temas mais frequentes que caíam na prova de título de nutrologia, né? E foi uma preparação difícil, não foi uma preparação simples, né? Eu tenho uma metodologia que eu utilizei para passar na minha prova de revalida, que eu utilizei para passar na minha prova de título e na prova de concurso, que é uma metodologia que ela tem respaldo científico. E eu quero te apresentar ela, eu quero que você conheça ela, porque eu sei que isso vai te ajudar a aumentar a sua chance de você passar na prova de título. Mas antes de apresentar a metodologia, eu quero me apresentar. Meu nome é José Henrique, eu sou médico nutrólogo. Eu cheguei aqui no Brasil em 2014, sou da Venezuela, por isso que você sente esse sotaque. Eu, em 2016, decidi fazer minha prova de título, minha prova de revalida. Depois que eu fiz a revalida, eu fiz uma pós-graduação em saúde da família, fiz uma pós-graduação em endocrinologia e em nutrologia. Em 2022, eu fiz a minha prova de título de nutrologia. Foi a especialidade que eu mais me identifiquei e realmente eu acredito na nutrologia como especialidade médica. É, depois, eu decidi criar o curso da Nutroteam, que é um curso que ajuda médico a passar na prova de título, porque realmente na minha preparação foi muito difícil eu entender como a prova avaliava o conhecimento sobre a nutrologia. Tinha uma lista enorme de temas que eu tinha que estudar, mas eu não tinha certeza qual tema que cai com mais frequência, como é que a banca me avalia, porque isso para mim era muito importante. Eu entender como é que a banca ia me avaliar para eu saber interpretar questões, né? Só que foi um curso complexo, um curso muito extenso para eu montar o curso. E eu não tinha certeza se realmente eu ia embarcar nisso não. Só que um dia eu estava em um jantar, um laboratório me convidou para o lançamento de uma medicação. E nesse jantar tinha várias especialidades, vários colegas de várias especialidades. E tinha uma colega, ginecologista, e ela me perguntou, qual é que é a tua especialidade? Aí eu falei que eu era médico nutrólogo. Ela disse, nossa, como tem médico nutrólogo fazendo picaretagem? Eu não levei para o lado pessoal, né? Mas realmente fiquei chateado. Eu pensei, poxa, ela tem razão. Tem muitos caras que dizem que são médico nutrólogo e estão fazendo picaretagem. E a gente tem que mudar isso, porque a nutrologia é uma especialidade séria. Ela tem fundamento científico nas coisas que a gente faz. Tratar obesidade, diabetes, isso tem um fundamento científico. E a prova de título, ele é um divisor de água. Ela vai tirar o médico picareta, o médico que acredita que, por exemplo, o leite é pró-inflamatório, do médico que trabalha com fundamento científico. E não sou eu que falo que o leite não é pró-inflamatório. Tem um consenso da Abram dizendo que o leite não é um alimento ruim, não é um alimento pró-inflamatório. Só que na prova você vai ver que eles vão induzir a que você cometa erros acreditando que o leite é pró-inflamatório, por exemplo, ou a suplementação de ômega 3 sem fundamento, sem critérios, né? Então a prova, ela realmente vai tirar o médico que acredita em pensamentos que não tem fundamento científico e vai conseguir passar aquele médico que realmente tem um fundamento científico em toda a conduta que ele faz. E por isso que eu decidi criar a NutriSchool. Pensei, não, vamos contribuir para criar médicos sérios e essa é a minha principal missão, né? Tudo que eu faço no consultório, na minha vida, eu tento trazer um respaldo científico e não coisa da minha cabeça. E falando sobre respaldo científico, essa metodologia que eu falei, que realmente funciona, ela também tem respaldo científico, né? Porque eu fiz uma pesquisa de como é que eu podia aumentar minha chance de passar na prova de revalida ou na prova de título de nutrologia. Eu queria uma metodologia que me ajudasse a não esquecer o que eu estudei, porque muitas vezes, poxa, eu estudava, 2 meses depois eu esquecia o que tinha estudado. E então eu pensei, tem que ter alguma metodologia que faça com que eu não esqueça, com que eu fixe melhor o conteúdo. E essa metodologia tem 5 pilares, né? E essa metodologia se chama Preste-AB, porque é uma metodologia que presta, né? Por isso que eu chamei de Preste-AB. Preste-AB pelas iniciais de cada pilar. O primeiro pilar é prática espaçada, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona isso. O segundo pilar é teste prático, é super importante você fazer prova, você praticar questões para você ficar craque, né? E você entender como é que a banca vai te avaliar. Por isso que no curso
a gente tem um banco de questões com mais de 600 questões para você praticar várias vezes, né? As questões que mais caem na prova de título de nutrologia. Além disso, estudos intercalados, que também vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona. A autoexplicação, que é uma coisa extremamente importante, por isso que todos nossos módulos têm um mapa mental, para você conseguir explicar para você mesmo, fazer uma mini aula do assunto que você estudou, né? Não adianta você estudar a fisiopatologia da obesidade e você não conseguir explicar para você como funciona essa fisiopatologia. Então é super importante você conseguir fazer isso, né? Aprendizado multimodal, né, que seria o último pilar, porque as pessoas aprendem diferente. Tem pessoas que aprendem estudar, ouvindo, tem pessoas que aprendem lendo, escrevendo, vendo. Então o curso ele também tem videoaulas, apostilas, tem vários materiais, né, vários métodos que permitem o aluno identificar qual a metodologia com a que ele consegue aprender melhor, né? Então, funciona assim. No primeiro dia, você vai lá e assiste a aula, né? Vamos supor, vamos pegar obesidade. Você assistiu sua aula de obesidade. No máximo, 2 dias depois, você tem que fazer uma leitura sobre o assunto, senão você vai esquecer. Eu não quero que você seja um aluno, eu quero que você seja um estudante. O estudante é aquele que estuda, é aquele que aprofunda o conhecimento, né? O aluno, ele só assiste a aula. Assistir a aula não é suficiente para você conseguir fixar o conteúdo. A aula é um resumo de toda a apostila, mas na apostila vai ter detalhes para você conseguir aprofundar mais e conseguir entender um pouco melhor o assunto. Até no máximo, 4 dias depois, você tem que começar a praticar com o flashcard para não esquecer. Esse flashcard, a gente tem um aplicativo específico e eu vou mostrar um pouquinho mais para você como funciona esse flashcard, mas ele foi elaborado de acordo com a prova 2022 e 2023. A gente fez uma análise minuciosa para você entender como que a banca vai te avaliar e fixar o mais importante. Então, todos os flashcards, são aproximadamente 400 ou 500 flashcards, todos eles são fundamentais na prova de título de 2022 e 2023. No máximo, 8 dias depois, você tem que dar uma mini aula para você mesmo, explicar o assunto que você estudou. E por último, você tem que fazer prova, tem que fazer questões para praticar esse assunto que você estudou, né? Esse módulo que você estudou. Então, a prática passada é quando você estuda hoje, 2 dias depois de novo, 4 dias depois de novo, 8 dias depois de novo. Então, você vai estudar várias vezes na semana o mesmo assunto. Não estudar uma vez só. Esse é meu primeiro conselho. Se você vai organizar a sua agenda para você estudar, não deixa só o sábado, não estuda só no sábado. Não pensa, eu vou estudar 8 horas no sábado. É melhor você estudar 2 horas por dia que estudar 8 horas no sábado contínuo. Teu cérebro ele tem uma capacidade de concentração limitada. Você consegue manter um foco, manter uma concentração no máximo por 2 horas. É como o nosso glicogênio muscular. O glicogênio muscular ele permite que você faça uma atividade física e tenha energia no máximo por 1 hora e meia. Depois, seu rendimento começa a cair. Depende de pessoa para pessoa. Mas nosso cérebro é a mesma coisa. Então é importante que você separe 2 horas por dia e que você consiga fazer esse teste prático, porque o teste vai te ajudar a entender como que a banca vai te avaliar. Além disso, o estudo intercalado é super importante. Se você decidiu fazer 2 horas por dia, vamos supor, você decidiu fazer 3 horas por dia de estudo, né? Todo dia de manhã você vai acordar um pouco mais cedo e você vai estudar 3 horas por dia. Quando você estuda 3 horas por dia, é importante que você escolha 1 hora e meia um assunto, 1 hora e meia outro assunto. Porque se você estuda 3 horas de maneira contínua, o mesmo assunto, tem chance de você não conseguir fixar de uma maneira tão eficiente o que você está estudando. Então, o estudo intercalado é fazer com que você estude 2 temas em uma jornada de estudo. É muito mais eficiente que estudar um tema só. Isso ajuda a que o cérebro descanse sobre aquele assunto e ele pegue a ideia de outro assunto novo. Isso tem fundamento científico, isso realmente funciona para você fixar mais o conteúdo. O quarto pilar é a autoexplicação, como eu falei, o mapa mental é super importante para você entender e vou apresentar para você um pouquinho mais para frente para você ver.
Nosso aplicativo do flashcard, ele funciona assim, você entra, passa para a direita a questão que você já sabe, para a esquerda a questão que você não sabia. Isso, ele utiliza um algoritmo com inteligência artificial para identificar aonde que estão seus pontos mais fracos, né? E o bom do aplicativo do flashcard é que primeiro ele foi feito de acordo com a prova 2022 e 2023. Então tudo que está ali é o que lhe cobraram sobre esse assunto de obesidade, sobre o assunto de sarcopenia, desnutrição, etc. E além disso, porque ele é muito rápido, tipo, você está entre um paciente e outro no atendimento, ou está no plantão, e você vai praticar 10 minutinhos flashcard, isso vai te ajudar demais para você fixar o que você precisa fixar. Você tem a ideia do assunto, mas tem coisinha que você precisa memorizar e o flashcard lhe ajuda com isso. Além disso, o mapa mental, super útil, né? Vamos supor, você estudou a fisiopatologia da obesidade. Quando você estudou a fisiopatologia da obesidade, você viu que no núcleo arqueado a gente tem os neurônios de primeira ordem. Os neurônios de primeira ordem, eles vão produzir PONC e CART. E os PONC e CART vão atuar no núcleo paraventricular medial e vão aumentar a produção de CRH, beta-endorfina e alfa-MSH. O alfa-MSH vai se unir no receptor 3, MC3 e MC4, proporcionando saciedade para o paciente. Então você, como mapa mental, consegue visualizar o caminho da saciedade e fixar de uma maneira mais fácil, porque está mais visual, né? Além disso, você tem a apostila, né? Então, olha a apostila. Você vai lá, faz uma leitura da apostila. Você muitas vezes não entendeu muito bem o assunto ou você não conseguiu visualizar como acontece esse estímulo de saciedade. Por isso que o mapa mental é uma ferramenta poderosa para você conseguir fixar de maneira mais eficiente o tema que você está estudando. Além de tudo isso, é super importante você conhecer seu inimigo. Você tem que estudar o inimigo, a sua fraqueza, como que ele vai te atacar para você conseguir se defender de maneira mais eficiente, né? Então, apesar de que a prova não é um inimigo, mas ela está se separando, ela está afastando você do RQE. Então, você precisa conhecer como é que a prova é feita para você conseguir passar na prova, né? Quando você vê os temas do edital, são muitos, aqui tem a metade dos temas, né? Só que são mais de 40 temas. E você precisa identificar quais são os temas que caem com mais frequência. E a gente utilizou um software para analisar a prova e fizemos uma análise minuciosa dos temas que mais caem na prova. Por exemplo, não adianta você querer estudar erro inato no metabolismo porque só caiu uma questão em comparação com nutrologia básica, em comparação com obesidade, em comparação com nutrição parenteral. Então você tem que focar nos assuntos que mais caem em prova para você ter mais chance de passar na prova. Se você focou 2 meses nisso aqui, você não vai conseguir passar, porque isso aqui não representa nem 10% da prova, eu acho que nem 2% da prova. O que mais está na prova é isso aqui. E o curso, ele é focado nos principais temas que caem na prova de título de nutrologia. Por exemplo, outra coisa que é importante é você saber como é que as questões são elaboradas, porque muitas vezes a questão vai se repetir de ano para ano. Por exemplo, 2022, olha essa questão sobre microbiota e obesidade e diabetes. A relação que tem a microbiota com obesidade e diabetes. Em 2023, a questão se repetiu, quase o mesmo enunciado, perguntando a associação entre obesidade, diabetes e microbiota intestinal. Então não adianta brigar com a prova. Se tem um assunto que você não estuda e ele está no curso, você tem que estudar, porque cada ponto conta na prova de título. E se você não gosta de estudar microbiota intestinal, não vai se dar muito bem na prova, porque a prova cobra muito sobre microbiota intestinal. E não só foi sobre microbiota intestinal e obesidade. Olha essa questão sobre a equipe multidisciplinar da terapia nutricional. Como eles cobram quase a mesma coisa de um ano para outro. Isso aqui foi em 2022, isso aqui foi em 2023. Então, na nossa aula, a gente fala sobre a função do médico na equipe multidisciplinar, a função do nutricionista, do psicólogo, do enfermeiro e do farmacêutico. Além disso, a função da equipe multidisciplinar no hospital. Então, isso aqui é um assunto que muitas vezes a gente nem estuda, mas já caiu 2 vezes em prova e é muito provável que vai cair em prova de novo. Lembra que eu te falei que a gente fez uma análise minuciosa da prova? Porque uma coisa é você saber, beleza, tem que estudar nutrição parenteral e enteral. Mas eu vou estudar o que de nutrição parenteral e enteral? O que mais cai na nutrição parenteral? Porque isso é muito extenso, né? Então a gente fez uma análise para ver quais são as questões que mais caem, né?
em nutrição parenteral e enteral, e a gente fez isso com obesidade, desnutrição, nutrologia no idoso, nutrologia em paciente crítico. A gente analisou questão por questão, né, e utilizou esse software para ver quais são os assuntos que ele mais cobra. Um exemplo, na nutrição enteral e parenteral, o que ele mais cobra é complicações. Complicação da nutrição enteral, complicação da nutrição parenteral. Tem uma coisa que você tem que focar, você tem que saber manejar todas as complicações, saber identificar uma síndrome de realimentação, saber identificar quando a diarreia é por causa da nutrição enteral ou por causa infecciosa. Você precisa saber o que fazer quando o paciente tem uma hiperglicemia por nutrição parenteral, e tudo isso a gente fala na aula, né, de como você vai manejar todas as complicações. Outra coisa que o pessoal não cuida é, por exemplo, o tipo de dietas. Quando você vai iniciar uma dieta oligomérica, polimérica, isso cai em prova. Então é uma orientação, é um estudo mais direcionado, não é uma pós-graduação, é um estudo mais direcionado depois de uma análise minuciosa sobre os assuntos que mais caem em prova. Além disso, você tem apostila, flashcard, mapa mental, videoaula, tudo isso em um curso só para aumentar sua chance de passar na prova de título. Realmente vale muito a pena você passar na prova de título e espero que essa metodologia ajude a você a conquistar seu RQE.